Jeremias ele vai falar em suas lamentações, né? Quando ele está ali passando por aflição, ele está ali desesperado, mas ele resolve ter confiança em Deus, ele resolve ter esperança no Senhor. E ele fala assim, na Esperança de Lamentações, capítulo 3, versículo 19 em diante, Jeremias vai falar assim: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel, ele fala. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Ele resolve esperar no Senhor. E ele diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ah, meus amados, Jeremias está passando momentos de aflição difícil em sua vida. Ele está ali em uma situação a qual ele é rejeitado, a qual muitas pessoas se levantam contra a vida do profeta, uma situação que nenhum ser humano gostaria de viver. Mas mesmo diante de toda aquela aflição, de toda aquela situação adversa, mesmo diante de Jeremias, ele está com a tristeza, ele resolve ter esperança no Deus vivo, ele resolve confiar no Criador, ele resolve esperar no Senhor dos Exércitos, porque ele sabe que as misericórdias de Deus não têm fim. Ele tinha convicção em seu coração e certeza que diante daquela situação que ele estava vivendo, o Senhor da glória teria compaixão, teria misericórdia da situação que ele estava vivendo. E ele diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém e glórias a Deus, que as misericórdias do Todo-Poderoso não têm fim. E quando um ser humano está passando por uma adversidade, quando ali pede o socorro de Deus, o Senhor da glória entra com providência dentro da situação. Então, mesmo que as lutas estejam te assolando, faça como o profeta Jeremias, resolva e decida esperar no Senhor da glória. Decida confiar no Senhor dos Exércitos, porque as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque se não fosse as misericórdias, a compaixão de Deus em nosso favor, já teríamos sido consumidos, já teríamos perecido diante das aflições da vida, diante dos sofrimentos, diante das adversidades que assola muitas pessoas. Ah, se não fosse as misericórdias de Deus, o que seria de mim? O que seria de você se não fosse, sabe, a piedade do nosso Criador? O inimigo já teria nos devorado, as dificuldades da vida já teria nos abatido, já teria nos derrubado e lançado no chão. Se não fosse a compaixão do Deus vivo, o que seria de mim e de você diante das lutas da vida, diante das aflições, diante sabe, dos levantes das covas, diante das perseguições? O que seria de nós se não fosse a mão poderosa do Deus vivo nos livrando da condenação eterna, nos livrando da perdição eterna? Se não fosse o véu do templo, se o Senhor Jesus não tivesse vindo, sabe, para nos livrar, se o véu do templo não tivesse se rasgado, e hoje eu e você temos o privilégio de entrar na presença do Pai a hora que nós quisermos, porque o Senhor Jesus, santo, perfeito, imaculado, deu a sua vida em prol da minha e da sua, para nos livrar dos pecados, que não tinha como se redimir com o Senhor da glória, com o Deus Criador, com o Senhor dos exércitos. Porque se não fosse a expiação do Senhor Jesus, se não fosse o sacrifício na cruz do Calvário, o que seria de mim, de você?
estaríamos fadados ao fracasso eterno, à perdição eterna. Então, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades da vida, não deixe de estar na presença do Criador, não deixe de estar na presença do Senhor da glória, do Senhor Jesus, porque hoje eu e você temos o privilégio de estar na presença do Pai, de falar com o nosso Deus, a hora que nós quisermos, por causa da cruz, por causa do sacrifício na cruz do Calvário. É que nós tivemos o privilégio de hoje voltar a se relacionar com Deus, que antes nós não podíamos, sabe, entrar na presença do Pai por causa do pecado. Sabe, por causa do pecado que entrou no mundo, o ser humano não tinha o privilégio, não tinha, sabe, a liberdade de falar com o Deus Criador. E ali, por causa do pecado, o ser humano foi afastado da presença do Pai. Mas por causa da cruz, por causa do sacrifício na cruz do Calvário, eu e você temos o privilégio de estarmos na presença do Pai. Então, o que seria de nós se não fosse as misericórdias do Deus vivo? Porque as misericórdias dele, a palavra diz, que é porque as suas misericórdias não têm fim. Ela é infindável. Então, as misericórdias do Pai estão sobre a minha e sobre a sua vida. Então, mesmo diante da luta, mesmo diante das tempestades que a vida, sabe, ela ali coloca de bandeja na nossa frente. Não desista de estar na presença do Pai. Não desista de estar na presença do Senhor Jesus. Venha sim para a presença do Criador, porque não há outro caminho para vermos a face do nosso Deus. Não há outro caminho para que eu e você venhamos chegar no Pai Celestial. O único caminho que é verdade e vida chama-se Jesus de Nazaré, o Senhor da glória. Então, mesmo diante das tempestades, venha assim para a presença do Senhor, porque Ele é misericordioso, Ele tem piedade, Ele tem compaixão e Ele não permitirá que você seja assolada, que você seja assolado, que você caia, que você se prostre, que você vá para o fundo do poço sem socorro, sem piedade, sem Ele vir te socorrer, sem Ele vir te dar a mão. Ele guerreia em teu favor e entrega a vitória nas tuas mãos, mesmo que você tenha recebido do médico um diagnóstico ruim, negativo, que tirou a tua alegria, que tirou a tua paz, mas não deixe de confiar no Senhor da glória, naquele que pode todas as coisas, naquele que soluciona todas as coisas, naquele que nada para ele é impossível. Então coloca a tua esperança e a tua confiança diante do Senhor dos exércitos, porque ele soluciona para você aquela causa que você não pode resolver. Assim como Jeremias estava em uma lamentação muito grande, estava em momentos difíceis, estava em uma situação ruim, de aflição, o coração dele estava aflito, a alma dele estava aflita, mas ele resolve confiar no Senhor dos Exércitos e o Senhor manda solução, o Senhor manda socorro para aqueles que confiam nele, amém? Deus abençoe.